Existe uma pergunta simples, muito simples, quase infantil, mas que, quando você responde com sinceridade, revela muito mais do que parece. Entre Goku e Vegeta, com qual você se identifica? Pensa um segundo antes de responder, porque isso não é só gosto, não é só, eu acho ele mais legal. Quando a maioria das pessoas escolhe o Vegeta, isso diz algo profundo sobre o personagem, sobre a narrativa e principalmente sobre a gente. Porque o Goku representa o ideal, o herói puro, aquele que age por instinto, que é naturalmente bondoso, que nunca se perde, nunca se questiona, nunca quebra de verdade. Ele é quase inalcançável. Agora o Vegeta é outra história. Ele representa o conflito, a falha, o orgulho ferido, a insegurança escondida atrás de arrogância, a vontade de vencer misturada com o medo constante de não ser suficiente. E é exatamente por isso que ele conecta. Deixa eu te perguntar, você acorda motivado todos os dias? Você sempre toma a decisão certa, sem hesitar? Você é uma boa pessoa o tempo inteiro, mesmo quando está cansado, irritado ou esgotado? Provavelmente não. E é aí que entra o ponto. O Vegeta carrega imperfeições que fazem sentido, que são reconhecíveis, que são humanas. E quando um personagem faz isso, ele deixa de ser só entretenimento. Ele vira espelho. E espelho prende mais do que inspiração. Agora vem uma pergunta desconfortável, daquelas que fã não gosta muito de ouvir. Por que o protagonista às vezes perde em profundidade? Calma, isso não significa que o Goku é raso. Esse é o erro mais comum. O Goku não é raso. Ele foi construído com outra função. O Goku é uma força da natureza. Ele é constante. Ele é movimento. Ele existe para empurrar a história para frente, para quebrar limites, para ser o símbolo do sempre dá para ir além. Ele não precisa mudar tanto, porque ele já começa alinhado. Agora o Vegeta é o atrito, ele é o erro, ele é a dúvida. Ele é o personagem que cai e não sabe se levantar. E isso muda tudo, porque desenvolvimento de personagem não nasce da perfeição, nasce da tensão. E Goku pode até enfrentar inimigos mais fortes, mas ele raramente enfrenta a si mesmo. Ele nunca para e pensa, eu estou errado? Eu mereço isso? Eu estou no caminho certo? O Vegeta vive nisso, ele respira isso, ele é isso. E é nesse caos interno que o público entra, porque ali existem camadas, contradições, dúvidas reais. É um personagem cheio de contradições. É sempre mais interessante do que um personagem que tem todas as respostas. Agora entra um conceito que muita gente usa errado: anti-herói. Hoje em dia qualquer personagem arrogante já recebe esse rótulo. Qualquer cara sério, qualquer Ed, qualquer frio e calculista, mas isso é superficial. Isso é estética. Um anti-herói de verdade não é definido pelo comportamento, é definido pela motivação. Ele pode errar, ele pode ser egoísta, pode tomar decisões horríveis, mas existe uma lógica interna. E o público entende essa lógica. Não é sobre concordar, é sobre pensar, eu não faria isso, mas eu entendo porque ele fez. Esse é o ponto. Sem isso, vira só um personagem tentando parecer profundo. E o Vegeta nunca cai nisso, porque cada ação dele tem peso, tem passado, tem consequência e principalmente tem motivo. Agora vamos voltar no tempo, porque aqui começa tudo. Quando o Vegeta aparece em Dragon Ball Z, ele não é complexo, ele não é profundo, ele é cruel, frio, impiedoso, ele mata, ele destrói, ele ri disso. Ele é um vilão clássico, e isso é importante, porque a evolução só funciona quando o ponto de partida é sólido. E aí vem a virada, Namekusei, derrota, humilhação, e pela primeira vez o Vegeta não é o topo, ele não é o mais forte, ele não é especial, ele não está no controle, e isso quebra ele. Mas não de forma explícita, não tem discurso, não tem redenção, tem silêncio, tem frustração, tem vazio, e esse vazio é onde a transformação começa. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso muda completamente como você enxerga personagens. Um dos truques narrativos mais fortes que existem é apresentar um mal interior. Quando aparece algo pior, a nossa percepção muda. O vilão vira vítima,
O inimigo vira compreensível, o intolerável vira humano. E no caso do Vegeta, isso tem nome: Frieza. De repente, o Vegeta não é o topo da crueldade. Ele é só mais um dentro de um sistema ainda mais brutal. Ele foi usado, manipulado, subjugado. Ele perdeu o planeta, perdeu o povo, perdeu tudo. Isso não apaga o que ele fez, mas muda como a gente enxerga. Ele deixa de ser só um monstro e vira alguém moldado por um mundo monstruoso. Isso gera conexão. A partir daqui, o Vegeta entra no território mais interessante possível, a Zona Cinzenta. Nem herói, nem vilão. E isso é raro, muito raro, porque manter um personagem nesse equilíbrio é difícil. Ele age por interesse próprio. Ele erra, ele interfere, ele provoca, ele muda o rumo da história. E isso é essencial. O anti-herói não pode ser passivo. Ele precisa causar impacto. Mas existe uma regra ainda mais importante. Ele precisa pagar pelas escolhas. E o Vegeta paga. Sempre. Quando ele deixa o céu evoluir, tem consequência. Quando ele se deixa controlar, tem consequência. Não existe atalho. Isso cria algo raro. Evolução real. Não é limpa, não é rápida, não é bonita. É lenta, bagunçada, cheia de recaídas. E por isso, funciona. A jornada do Vegeta não é sobre virar bom. É sobre virar melhor. E isso é completamente diferente. Ser bom seria abandonar tudo que ele é. Mas ele não faz isso. Ele continua orgulhoso, continua agressivo, continua competitivo. A diferença é o direcionamento. O orgulho deixa de ser destrutivo e vira propósito. A raiva deixa de ser caótica e vira combustível. Ele não muda quem ele é, ele muda o que ele faz com isso. E isso é extremamente humano. Se existe um momento, um único momento que transforma o Vegeta em algo inesquecível, é esse: o sacrifício contra Majin Buu. Até ali, ele ainda estava em conflito, ainda oscilando, ainda tentando provar algo, mas quando tudo sai do controle, ele faz algo diferente. Ele escolhe, pela primeira vez, sem ego, sem competição, sem necessidade de validação. Ele se sacrifica, sem garantia, sem plateia, sem recompensa, e antes disso, ele abraça o filho, pede desculpa e aceita quem ele se tornou. Isso não é redenção perfeita, é algo melhor, é verdade. Depois disso, o impacto vai além da obra. O Vegeta vira padrão. Todo rival é comparado, todo personagem parecido é medido contra ele, porque ele virou um arquétipo, o rival falho, orgulhoso, em constante evolução. E isso conecta com algo universal, a luta entre quem você foi e quem você quer ser. E aqui entra o motivo de verdade, porque isso funciona, porque todo mundo já se sentiu insuficiente, todo mundo já se comparou, todo mundo já quis provar algo, e nem sempre conseguiu, e mesmo assim continuou. O Vegeta não é perfeito, nunca foi, mas ele continua tentando, e às vezes isso é o suficiente. Então volta para a pergunta: entre Goku e Vegeta, quem é você? Se você escolheu Vegeta, talvez não seja sobre gostar mais dele, talvez seja sobre se enxergar nele. O Goku é o ideal, o Vegeta é o processo. No fim, ninguém vive como ideal, todo mundo vive no processo. E é por isso que a gente não se esquece dele, porque personagens perfeitos inspiram, mas personagens quebrados ficam.